Bora falar de marketing com Samilo Lopes. Oferecimento Digital Hack, Marketing Digital. O sucesso dos nossos clientes é o nosso marketing. Hoje, nesse programa Bora Falar de Marketing, eu recebo aqui Demetrio Teodorov, Head de Inovações da Rodobens. Demetrio, muito obrigado por aceitar esse convite, seja muito bem-vindo. Eba, legal, muito obrigado. É um super prazer estar aqui com você para falar de inovação, futuro, produto, que é algo que eu estudo há mais de 20 anos, e aí a gente pode entrar no detalhe aí do que está acontecendo na Rodobens e no mercado. Legal, muito obrigado. Vamos começar por você, me conta um pouquinho, quem que é Demetrio Teodorov e como é que é essa história? Bom, eu comecei a trabalhar com inovação mais ou menos 20 anos atrás, no começo de um projeto que hoje já está na nossa vida, que é a unificação de máquina de cartão de crédito. Lembra, há um tempo atrás a gente ia fazer uma compra e é um cartão de crédito específico, vinha uma máquina específica para cada cartão. E nesse primeiro projeto, eu tive a oportunidade de não só trabalhar com tecnologia, mas como comportamento de consumo. E isso começou a acender uma luz na minha cabeça, entendendo que tecnologia era apenas viabilizador para comportamento. E aí toda a minha carreira, a partir daí, desse projeto, foi baseado em inovação que mudasse a vida do consumidor, ou do cliente, ou da gente mesmo. Então, minha trajetória corporativa, eu passei por empresas como consultorias internacionais, passei por empresas financeiras, empresas de bens e consumo, cada uma olhando para um tipo de inovação. Olhei na empresa de finanças, fiz um implante de um chip NFC na mão direita para substituição de cartões. Na empresa de bens e consumos, trabalhei com carne cultivada, entendi em Israel qual que era a melhor startup para trazer essa tecnologia para o Brasil. Então, eu me entendo como um profissional de inovação cross-indústria. Isso porque a minha formação é uma formação de tecnologia, eu fui colocando elementos de comportamento no meio do caminho. Então, eu fui para Harvard para entender business, fui para o MIT para entender tecnologia e plataforma, fiquei no Disney Institute durante um tempo para entender como que era a relação de consumo dentro de uma experiência completa. Eu fui juntando esse Lego de capital intelectual e hoje eu estou na Rodobens, né, com essa atribuição de trazer o futuro para o presente em todas os vértices da empresa, olhando o consórcio, seguros, olhando o banco e o varejo, né? Você colocou o chip na mão? Coloquei o chip na mão, ele continua ainda aqui, ele não está operacional, mas a experiência de uso era encostar um POS para fazer o pagamento substituindo um cartão. Ou se eu for atropelado, fazer uma leitura e saber qual tipo de alergia que eu tenho e o tipo sanguíneo, indo para esse lugar mesmo de uma chamada na nuvem. Ele chegou a funcionar ou não? Chegou a funcionar no ambiente de teste, junto com... Eu era o único tester, eu era o único que tinha o chip, e foi muito interessante. A entrega foi legal, a ideia de testar isso para entender o comportamento. O chip ficar melhor implantado na mão, no cotovelo e por aí vai. Só que inovação pode virar lições aprendidas e ser festejada, e pode entrar em produção e para o mercado. Essa virou lições aprendidas, porque eu teria que mudar todo um ecossistema e um comportamento. Mais uma vez, inovação é comportamento, né? O grande impacto seria, na hora de você abrir uma conta bancária, ao invés de eu te entregar um cartão dali uma semana, você ia ser direcionado para uma sala para fazer um implante de um chip, que ia ser a sua abertura para vários tipos de transação. Que legal, né? Eu confesso assim que é um assunto muito curioso, assim, né? E tem isso, né? A inovação tem essa questão do timing, né? Das coisas, né? Não é só o fato de você ter a ideia, ter disponibilidade e sair fazendo, né? Você tem todo um ecossistema, tem toda uma situação ali que tem que colaborar com aquilo, porque senão aquilo fica inviável. E a maturidade comportamental e tecnológica. Tem um exemplo claro e clássico disso que aconteceu. A inovação está pronta, mas não consegue entrar para o mercado de alguma forma. A Barilla, empresa de macarrão, desenvolveu uma impressora 3D de macarrão perfeita. Você pode substituir um insumo, colocar vegetais, formar o tipo de macarrão, estrelinha, letras e tudo mais. Perfeito. Na hora que foram lançar esse equipamento, ele não conseguiu ter uma entrada na nossa cadeia de valor de consumo. Ele ia ficar como o moedor de café nos anos 80 no mercado, ia ficar no meu condomínio, ia programar na hora que estivesse chegando, ia ser um micro-ondas, um novo micro-ondas.
Isso ficou numa nuvem de decisão e não conseguiu entrar no mercado. Então, assim, tem inovação lado B, Uhum. né, que vai para um lado bacana e não consegue chegar para o mercado, né. Então tem essas situações. Eh, e voltando a falar do chip, eh situações intramusculares nós temos, né, tem o DIU, tem chip para hormônio, nós usamos óculos, então algo de acessório não seria diferente. É mais o impacto de você internalizar algo para o uso da sua rotina. Interessante, né. E quando você vem aqui, né, pra Rodobens, eu queria entender como que é essa estrutura hoje de inovação da Rodobens? Tá. A inovação na Rodobens, ela foi ativada faz 6 meses, é um núcleo que trabalha com inteligência artificial e um outro com eficiência operacional e robôs. A parte de que fica em tem uma parte que fica em São Paulo e outra que fica aqui em Rio Preto. Em São Paulo, eu tenho os colaboradores que meditam na gestão de ideias, então nós recebemos ideias de todos os colaboradores, dos 3.000 colaboradores da Rodobens, dentro de um fluxo estabelecido, de um canal dirigido, todos têm resposta. Então esse grupo faz as ideias virarem realidade, com prova de conceito, ou MVP, mínimo produto viável. Então faz pequeno, se der certo, escala. Se não deu certo, vira lições aprendidas. Eu tenho um time aqui que pensa em otimização da eficiência operacional. O que que isso significa? Eu tenho um processo que ele demora 8 horas para acontecer. Esse time, ele mapeia esse processo e coloca robôs e inteligência artificial para tirar o impacto na operação. Então, o que que acontece com isso? A gente está levando o nosso colaborador para sair de tarefas repetitivas, a ser motivado a utilizar seu bom senso, seu capital intelectual para a tomada de decisão. Então, é uma área que tem lá os seus 75% de estratégia e o restante de RH, de gente em desenvolvimento. Porque ao mesmo tempo que eu tiro atividades que são repetitivas, eu começo a treiná-los a usar a inteligência artificial, a sair da repetição. Então eu começo a ter um profissional cada vez mais de ponta. Então a área de inovação, ela tem 2 vieses muito claro: receber ideias de dentro de casa, trabalhar e efetivar. Essa é uma esteira, e uma esteira viva, que olha processos e ações, e o nosso KPI, então o nosso controle é redução de tempo, redução de hora homem, para essa eficiência operacional. E quando a gente olha para a inovação, é ineditismo, novos produtos, são novas relações de comportamento do nosso colaborador ou do nosso cliente com uma inteligência artificial. Então, um dos nossos produtos de inovação que vai começar a ser lançado agora no começo do segundo semestre são os oráculos. A nossa empresa tem vários procedimentos, várias normas, regras e políticas, desde você comprar um lápis até você comprar um caminhão. Uhum. Então, assim, e isso é uma massificação, é uma robustez de documento impressionante. Então, com a nossa inteligência artificial, nós empacotamos tudo isso dentro de uma área, você consegue conversar com essa inteligência. Como que eu faço a solicitação de férias? Ela já vai trazer. Como que eu faço a requisição de um produto? Ela já vai trazer. Como que eu posso indicar um colaborador para trabalhar? Essa inteligência artificial vai consolidar todas as informações e vai trazer de uma maneira rápida e tranquila para todos os colaboradores. Então isso é um grande passo para uma empresa de 75 anos que tem tradição e inovação dentro da sua marca, né. Então a gente começa a trazer inteligência artificial com o prato do dia de todos os colaboradores de uma vez só. Isso é muito interessante, porque você começa a trabalhar as competências de cada colaborador, né. Eu particularmente não acredito em programas de inovação que você dá um prêmio para uma pessoa. A pessoa, o colaborador, ele naturalmente tem que trazer essa ideia. Nós estamos no ano 2030 praticamente, né, então assim, esse incômodo positivo de chegar no seu trabalho e ver toda a rotina que você faz e nota que você pode diminuir uma atividade de 4 horas para 3 minutos, e isso acontecer na realidade, nossa, isso motiva, você começa a trazer novos talentos para dentro de casa. Então inovação tem vários papéis. De otimizar, de trazer dinheiro novo, novo negócio, revisão de processo, mas também de motivar o colaborador, né. Então a escuta é muito verdadeira e tem que ser verdadeira de todos os colaboradores. A volta dessa resposta, a ideia implementada tem que ser
festejada e divulgada. Eu tô fazendo conta de cabeça aqui, né, 75 anos, 1950, né, Exato. do 2025, 75 anos, 1950. A gente está falando de várias gerações. Eu imagino que vocês devam enfrentar também uma série de desafios num processo de inovação dentro desse histórico todo, né, de uma empresa de 3.000 colaboradores, né, Exato. correto, né? Exato. A gente tem assim, nós seguimos uma plataforma de aculturamento. Inovação, quando você fala a palavra, você pensa desde o foguete para Marte, o iPhone 30, até um produto de cabelo, né, e você tem lá uma especificidade inovadora. E quando você chega numa empresa, a ansiedade é tão grande de você inovar, que você tem que letrar as pessoas antes. Entender o que é inovação para a empresa, para o negócio, em todos os níveis, tá? Desde você, mandar um executivo para o Vale do Silício para sentir o cheiro e voltar com a cabeça pronta para isso, até letrar o analista, o assistente, o estagiário, para começar aquilo a fazer parte do DNA da empresa. Então, a partir do momento que você começa a falar sobre esse assunto recorrentemente e você começa a entregar, fazer entregas relacionadas ao assunto, os colaboradores já começam a transformar a cultura. Então, ao invés da inovação receber alguma atitude refratária, não, aquela atitude de Gabriela, não, eu nasci assim, eu vivi assim, começa a acontecer o inverso. Vem me ajudar, por favor. Então é muito legal quando você fala, e você desmistifica e traz para perto. Então esse é um dos grandes ganhos da Rodobens para a inovação agora. E eu fico também pegando gancho nisso que você comentou, né, a respeito, fico pensando a respeito, realmente, né, desse processo, dessas possibilidades de rejeição, que muitas vezes quando a gente lida com o novo, a gente tem aquela insegurança sobre o que é que vem por aí, né, e principalmente quando você pegando a inteligência artificial nos tempos atuais em que isso virou um debate público muito grande, talvez possa apimentar ainda mais, né, essa atitude refratária que você comentou. Então, acredito que tenham muitos desafios também, muitas vezes, né. Cara, a inteligência artificial é uma nova ferramenta. O planeta Terra está descobrindo como utilizar e como colocar isso no dia a dia. Como qualquer elemento novo, ele gera medo, desconhecimento, repercussões, fake news e tudo mais. Eu tenho visto que o grande lance é usar como copiloto, né? Colocar dentro da sua rotina, testar, porque aí você desmistifica. Eu nunca acreditei e não acredito que essa tecnologia vai tirar cargos de trabalho e vai demitir pessoas. Ela vai colocar o ser humano num outro nível intelectual. A inteligência artificial veio para ajudar a gente em questões, no dia a dia, ela veio para otimizar. Então, assim, a partir do momento que ela está na nossa mão, no mobile, né, pegando tatuagem digital de tudo que está acontecendo na nossa vida, e brasileiro, ele adota a tecnologia de uma maneira muito rápida. Eu acredito que esse mal-estar que causa a inteligência artificial vai ser apagado nos próximos anos, conforme as entregas vão surgindo e o profissional vai se ressignificando. Uma coisa muito clara, eu penso muito no advogado do futuro. O advogado do futuro vai ser um gestor de inteligências artificiais, né, então, todo aquele capital intelectual que ele tem em 1000 livros, ele vai ter em várias inteligências treinadas para um tipo de comportamento. Uhum. Então eu vejo de maneira muito positiva essa tecnologia no nosso ambiente profissional e pessoal. E eu queria retomar esse papo contigo, Demetrio, a partir do ponto sobre como têm sido os planos, né, as ações que vocês já implantaram na Rodobens ou que vêm implantando e quais são essas visões de futuro aqui? 3 perguntinhas para a gente poder explorar passado, presente e futuro. Maravilha, o nosso apetite, o nosso prato do dia é inteligência artificial sendo utilizada para alavancar oportunidades com o cliente no centro, entendendo como que o comportamento do cliente, do nosso consumidor, também trabalhando com inteligência artificial para eficiência operacional, isso de maneira muito forte, né, então tirando, atividades repetitivas e trazendo, eficiência no dia a dia mesmo, ali olhando quanto que essa atividade reduziu do tempo, o quanto traz um momento de qualidade para o colaborador. Esse era um forecast agora, tá.
Mas no futuro muito próximo, a gente pensa em expandir, colocando a inteligência artificial na ponta, no atendimento a cliente, como ferramenta de decisão de compra, olhando para dentro de casa, nos nossos processos, nas nossas interações com os clientes. Então a gente enxerga a inteligência artificial como um grande facilitador para as nossas estratégias, né. Inteligência artificial para a Rodobens é ponto principal da nossa estratégia, nossos pilares decisivos. A inteligência artificial está sendo tão utilizada que a gente tem um plano para desenvolver as nossas próximas estratégias de inovação a partir de inteligência. Me conta como é que é isso, eu fiquei curioso. Da mesma forma, né, que a gente consegue, armazenar os nossos procedimentos, processos e trabalhar com a inteligência artificial para devolver isso de uma melhor forma, a gente consegue fazer isso ser processado. Então a gente coloca a ideia é colocar as inferências, os nossos planos dentro dessa inteligência versus informação de mercado, e ele começa a drivar informações de futuro, de tendência, que vai ser insumo para o planejamento estratégico e para o plano de inovação. Esse case não é inédito, mas ele nunca foi explorado estrategicamente em grandes mercados, né? Ele foi feito para algumas indústrias e tudo mais. E a gente está apostando muito, a área de inovação e a área de planejamento estratégico. A gente vai conseguir trazer, junto desse novo olhar, questões que às vezes ficam no nosso retrovisor de estratégia, ficam naquele ponto cego, que não é óbvio, né? Então, utilizando a inteligência artificial para sair do pensamento rápido, né? Já que ela está processando tudo aquilo, poxa, quantos insights ela não pode trazer para a gente? Exatamente. E muitas vezes a gente, enquanto ser humano, tem uma limitação na capacidade, no ângulo do olhar ali, né, de conseguir reunir todas as peças do quebra-cabeça dentro de um campo visual que a inteligência vai conseguir pra ajudar a gente a analisar essas premissas. Exatamente. Quando a gente está desenvolvendo uma estratégia, às vezes a gente tem algum filtro ali que afasta a gente de algum case, de alguma indústria. E quando você coloca tudo ali, focado em alguns parâmetros que começam a mexer na informação e trazer uma estratégia diferenciada, você consegue ter ali a receita da Coca-Cola, né, no final do dia. Então, para a gente, assim, machine learning, inteligência artificial, e robôs é o prato do dia mesmo. E aí, quando a gente fala de cliente no centro, a Rodobens usa esse estigma como real. Então, utilizando essa ferramenta para entender sentimento de cliente, para entender qual que é o melhor produto para desenvolver para aquela faixa etária ou para aquela geração. Então, utilizando para a exposição de insights, para trazer melhora para o cliente, melhora operacional, esse é o prato do dia do nosso presente. E para o futuro é trazer esse lance estratégico, olhando ali outras indústrias e saindo de algo mais rápido, indo para um processamento de dados para trazer informação estratégica. Demetrio, e um pensamento que eu tenho aqui, que eu queria ver se é possível a gente comentar sobre isso, né, se não for, claramente pode me falar, mas é uma curiosidade que eu tenho, do ponto de vista de comunidade, né, para o nosso ouvinte que está nos acompanhando, a nossa região de São José do Rio Preto, que tem um histórico muito grande com a Rodobens, né, tem essa participação tão grande. O que vocês têm que pode ser aberto ao público de falar de futuro, a respeito de planos de futuro a partir disso? Né, o que vocês estão pensando de inovação que pode ser aberto, ou como objetivos, ou como metas, coisas que são de interesse público que possam ser abertos? Dentro de inovação, a gente tem um olhar ali de futuro, de carro elétrico, de todo esse ecossistema de eletrificação, né? Entender como que a gente pode trafegar nesse lugar, não só como veículo, mas como serviços. Então, o olhar da Rodobens em inovação para um futuro a médio e longo prazo é estudar a relação, né, do consumidor com o carro elétrico, né, das suas limitações, das oportunidades de negócio. Então, esse é um olhar que a gente já está começando a ter de maneira bem robusta, para daqui um espaço de tempo de médio a longo prazo começar a fazer ações de prova de conceito. Assim, não dá para fugir desse tema, é um tema que embate justamente com as ODS, Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis da ONU, e que a gente quer fazer parte, né, de ajudar o ecossistema de alguma forma, né? E esse tipo de
de implementação, totalmente faz parte do nosso olhar. Inclusive, todas as iniciativas de inovação, elas saem com selo de ODS, para a gente entender o que a gente está melhorando na comunidade. Será que a gente não está diminuindo a emissão de carbono, melhorando um processo? Né? Será que a gente não está economizando água dentro de uma loja nossa, mudando um comportamento? Então, inovação é isso, né? E quando a gente tem uma pauta tão forte como as ODSs, a inovação tem que ajudar a empurrar isso, né? Então, num momento, né, de olhar para ESG de uma maneira robusta, essa pegada de ODS tem tudo a ver em trabalhar a comunidade, em trabalhar com o futuro sustentável. Então, a gente tem esse olhar também dentro de inovação. Curiosidade, como que está isso na comunidade europeia? Eu sei que já tem alguns prazos, né, para que todas as montadoras venham a operar com carros elétricos, né? Na Europa eu não sei exatamente qual que é o período, né, mas eu sei que é curto isso, e uma vez que as montadoras operam isso na Europa, a gente conta com essas montadoras aqui no Brasil, né, tanto na Europa quanto no mercado chinês, e acaba trazendo isso para o Brasil como demanda, né? Eu acredito que, assim, as questões regulatórias têm um grande impacto na popularização, mas nós mapeamos um comportamento de consumo que chama sustentariano. O que é isso? É um consumidor da geração X e Y, ele vai comprar um produto sem embalagem reciclada, se a energia é limpa, se não tem trabalho escravo, ele se importa com o veículo que trouxe aquele produto na mão dele, de todos os sentidos. Então, é muito interessante a gente ver esse grupo, que é totalmente geracional, expandindo. E é o consumidor que não vai querer um carro que é abastecido por gasolina, e sim por eletricidade, que vai implementar dentro do seu condomínio vários carregadores. Então, a gente começa a entender que tem esse lugar muito forte, né, de consumo de qualquer tipo de produto. A gente vê bancos que têm investimento pautados em ODSs. Então, você vê empresa que só trabalha com embalagem reciclada. E aí esse comportamento por quê? Porque o consumidor ele é fiel à marca e acredita que a marca vai levar esse dinheiro social de maneira responsável. Então, isso junta muito com essa exponencialização de veículo elétrico, de uma pegada muito mais ESG dentro da jornada da Rodobens. Eliminação de papéis, e aí por aí vai, né? E aí é a ponta do iceberg. Isso é fantástico, né? Demetrio, uma última pergunta. Como que é inovar no setor de consórcios? Inovar em consórcio é algo cirúrgico. É um produto financeiro antigo. Ele tem muita pegada na geração Baby Boomer e na geração X. As outras gerações não conhecem essa ferramenta financeira e tem um poder de investimento muito forte. O nosso olhar na Rodobens é tratar e entregar essa informação de maneira clara e objetiva e robusta para os nossos clientes e colaboradores, e trabalhar com microlearning, trazer essa informação de maneira divertida, de maneira leve, da educação financeira, e trazer o consórcio como uma ferramenta, hoje muito útil, para quem quer acelerar uma compra ou uma aquisição. Então, o nosso olhar hoje para consórcio, pensando no presente, é transformar essa educação, trazer essa educação financeira e aí começar a falar sobre consórcio para as outras gerações de maneira muito mais fluida. Como é que vocês inovam nisso? Fazendo microlearning, levando essa informação via gamificação e trazendo novos produtos em que você acelere a entrega do bem, né, com alguma questão financeira ali no meio. E quem quiser saber mais sobre esses produtos inovadores voltados para Rodobens pode entrar no nosso site, mas a gente tem outros formatos de aquisição de consórcio também. Então é muito bacana estar lá e conseguir consumir essa inovação. Mas hoje a gente está trabalhando muito forte em microlearning e trazer essa educação, essa cultura de consórcio para os colaboradores e para todos os nossos clientes. Cara, tem muito assunto que a gente poderia explorar aqui, né? Primeiro que a gente está falando de Rodobens, que é de 75 anos, né? E que claramente está pensando em muito mais do que os próximos 75, com todos esses processos de inovação, que me deixam muito feliz e muito contente. Eu espero que o nosso ouvinte, nosso internauta também que está nos acompanhando, tenha essa felicidade e clareza que eu tive aqui hoje.
Queria te agradecer demais pela tua presença, por tudo que Obrigado. você pôde compartilhar conosco. E fica nosso convite aqui para os amigos ouvintes, né, acompanhar sempre o Bora Falar de Marketing todos os sábados às 9 da manhã, sempre com entrevistados muito especiais, disponível não só na 90.9 FM, como também no @CBN Grandes Lagos no YouTube, no site cbnrp.com.br e no meu blog samilo.com.br. Demetrio, muito obrigado. Gente, obrigado pelo convite. Muito legal falar sobre inovação. E caso queiram saber mais sobre inovação, pode me acompanhar nas redes sociais. Muito obrigado a todos e até a próxima.